Você já sentiu como se estivesse caminhando através de um vale escuro, onde cada passo parece mais pesado que o anterior, onde a esperança parece uma miragem distante e os milagres apenas histórias de outras pessoas? Você já se perguntou, por que justamente quando mais precisa de um toque divino, a vida parece conspirar contra você com uma intensidade quase cruel? Se estas palavras tocam algo profundo em seu coração, se ressoam com a dor silenciosa que você carrega, então você precisa saber que não está sozinho nesta jornada. E mais importante ainda, o que você está vivendo pode ser o prelúdio mais sagrado de sua vida. Eu sei que dói. Sei que há noites em que você olha para o teto e questiona se Deus realmente escuta suas orações, se Ele vê suas lágrimas, se conhece o peso que você carrega nos ombros. Sei que há momentos em que você se sente como Jó, despojado de tudo o que considerava seguro, questionando não apenas suas circunstâncias, mas a própria bondade divina. E quero que você saiba que estes sentimentos não fazem de você uma pessoa fraca ou de pouca fé. Eles fazem de você profundamente humano, e é exatamente nesta humanidade que Deus encontra você. A verdade que preciso compartilhar com você hoje pode transformar completamente a forma como você enxerga seus momentos mais difíceis. Porque o que você está vivendo, essa tempestade que parece querer te destruir, pode ser, na verdade, o processo mais sagrado pelo qual uma alma pode passar. A preparação para um milagre. Como Billy Graham costumava dizer com sua sabedoria profética, Deus raramente opera milagres em corações que não foram primeiro purificados pelo fogo da adversidade. E se você está sentindo o calor intenso deste fogo em sua vida, talvez seja porque algo extraordinário está sendo preparado especialmente para você. Pense em Moisés, escondido entre os juncos do rio Nilo, destinado à morte antes mesmo de dar seus primeiros passos. Sua mãe, em um ato de fé desesperada, o colocou nas águas, confiando que o mesmo rio que deveria ser sua sepultura se tornaria o caminho para sua salvação. 80 anos depois, este mesmo homem dividiria as águas do Mar Vermelho e conduziria um povo inteiro à liberdade. Mas antes do milagre da libertação, houve o vale da preparação, o deserto do refinamento, os anos de silêncio onde Deus moldava o libertador. Considere Davi, o pequeno pastor rejeitado pelos próprios irmãos, considerado insignificante demais para sequer estar presente quando o profeta Samuel veio ungir o próximo rei de Israel. Ele passou anos fugindo nas cavernas, perseguido por aquele que deveria protegê-lo, vivendo como um fugitivo quando já havia sido ungido para reinar. Mas foi exatamente neste período de aparente abandono que Deus estava forjando o coração de um rei segundo seu próprio coração. As cavernas eram, na verdade, a universidade divina, onde Davi aprenderia a depender completamente de Deus. E que dizer de José, o sonhador que viu seus próprios irmãos o venderem como escravo? Quantas noites ele deve ter chorado na prisão, questionando se os sonhos que Deus lhe havia dado eram reais ou apenas ilusões de um jovem ingênuo. Mas cada traição, cada injustiça, cada momento de aparente abandono estava tecendo o tapete divino que o levaria ao trono do Egito, onde ele salvaria não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Estas não são apenas histórias antigas, querido irmão, querida irmã. Elas são espelhos da alma humana, reflexos do padrão divino que Deus usa para preparar seus filhos para os milagres que Ele tem reservado. E se você conseguir enxergar sua vida através desta lente espiritual, perceberá que cada dificuldade que você está enfrentando pode ser, na verdade, um sinal de que Deus está preparando algo extraordinário para você. Mas aqui está a questão crucial. Deus não opera milagres por acaso.
Ele não distribui benções sobrenaturais como prêmios de loteria cósmica. Cada milagre tem um propósito. Cada intervenção divina tem um contexto. Cada demonstração de poder sobrenatural acontece dentro de um plano maior que nossa mente limitada mal consegue compreender. E é por isso que antes de cada grande milagre, Deus permite que certas experiências atravessem nossa vida. Não para nos punir ou nos destruir, mas para nos preparar, para nos capacitar, para nos tornar dignos recipientes da bênção que Ele tem reservada. Billy Graham, em seus mais de 70 anos de ministério, observou um padrão consistente na vida daqueles que experimentaram os milagres mais extraordinários de Deus. Ele percebeu que existem 5 coisas específicas que Deus invariavelmente permite ou mostra antes de realizar um milagre na vida de alguém. E se você está passando por alguma destas experiências agora, precisa ficar alerta, porque pode ser que Deus esteja preparando algo sobrenatural para a sua vida. A primeira coisa que Deus te mostra antes de um milagre é o completo esgotamento de suas próprias forças e recursos. Você se lembra da viúva de Sarepta? Quando o profeta Elias chegou até ela, ela estava literalmente preparando sua última refeição. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes de morrer de fome. Era o fim da linha, o último suspiro de suas possibilidades humanas. E foi exatamente neste momento de absoluto desespero que Deus escolheu para operar um dos milagres mais extraordinários registrados nas Escrituras. A farinha não se acabou, o azeite não diminuiu, e mãe e filho sobreviveram à fome que devastava a terra. Esta não é coincidência. Meu amigo, Deus frequentemente permite que cheguemos ao final de nossas próprias capacidades, porque é somente quando nossas mãos estão completamente vazias que podemos receber plenamente o que Ele tem para nos dar. Enquanto ainda confiamos em nossa própria força, em nossos próprios recursos, em nossa própria sabedoria, há sempre uma parte de nós que atribui o sucesso a nossos próprios esforços. Mas quando chegamos ao ponto onde literalmente não temos mais nada, onde todas as portas se fecharam, onde todas as alternativas se esgotaram, então qualquer solução que aparecer será obviamente sobrenatural. Talvez você esteja neste lugar agora. Talvez você tenha tentado tudo o que estava ao seu alcance. As contas se acumulam, os problemas se multiplicam, as soluções humanas se esgotaram. Você já buscou ajuda médica, aconselhamento profissional, empréstimos financeiros, apoio de amigos e familiares, e ainda assim se encontra no mesmo lugar, ou até pior. Seu casamento parece desencontrar, seu negócio está falhando, sua saúde está deteriorando, seus filhos estão se distanciando. E em meio a tudo isso, uma voz sussurra em seu ouvido que você é um fracasso, que Deus se esqueceu de você, que você não merece ajuda divina. Mas e se eu te dissesse que este esgotamento não é o fim, mas o começo? E se este vazio em suas mãos não for abandono, mas preparação? Porque a verdade espiritual é que Deus permite que nossas próprias forças se esgotem para que possamos descobrir que sua força é aperfeiçoada na fraqueza. Ele permite que nossos recursos se acabem para que possamos descobrir que Ele é o nosso provedor. Ele permite que nossas soluções falhem para que possamos descobrir que Ele é a solução. A segunda coisa que Deus te mostra antes de um milagre é um período de silêncio aparente, onde parece que Ele não está ouvindo suas orações. Este é talvez um dos aspectos mais desconcertantes da preparação para um milagre, porque vai contra nossa compreensão natural de como Deus deveria agir. Esperamos que, quando mais precisamos dele, ele esteja mais presente, mais comunicativo, mais ativo em nossa vida. Mas frequentemente acontece o oposto. Lembra-se de Lázaro?
Jesus amava profundamente Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Quando recebeu a notícia de que seu amigo querido estava gravemente doente, qual foi sua reação? Correu imediatamente para curá-lo? Interrompeu tudo o que estava fazendo para estar ao lado de quem precisava? Não. As Escrituras registram algo aparentemente chocante. Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. 2 dias inteiros, sabendo que seu amigo estava morrendo, sabendo que 2 mulheres que ele amava estavam desesperadas, e ele aparentemente não fez nada. Você consegue imaginar a angústia de Marta e Maria durante esses dias? Elas haviam mandado avisar Jesus, certo de que ele viria imediatamente. Afinal, ele havia curado estranhos, havia socorrido desconhecidos, havia demonstrado compaixão por multidões. Certamente viria rapidamente para ajudar alguém tão próximo, alguém que ele chamava de amigo. Mas os dias passaram, Lázaro morreu e Jesus não aparecia. O silêncio de Deus deve ter sido ensurdecedor. E talvez seja exatamente isso que você está experimentando agora. Você tem orado, jejuado, buscado, clamado, e parece que suas orações batem no teto e voltam vazias. Você vê Deus agindo na vida de outras pessoas, ouve testemunhos de milagres e bênçãos, mas em sua própria vida há apenas silêncio. E este silêncio começa a alimentar dúvidas. Será que Deus não me ama tanto quanto eu pensava? Será que meus pecados criaram uma barreira entre nós? Será que perdi minha chance de receber um milagre? Mas aqui está a verdade que precisa penetrar profundamente em seu coração. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Não é rejeição, é estratégia divina. Não é porque ele não se importa. É porque ele se importa tanto que está preparando algo muito maior do que você poderia imaginar. Porque quando Jesus finalmente chegou, 4 dias depois da morte de Lázaro, ele não veio apenas para curar uma doença. Ele veio para demonstrar que é a ressurreição e a vida, que mesmo a morte não tem poder sobre aqueles que estão em suas mãos. Se Jesus tivesse chegado antes, teria curado Lázaro, e isso teria sido maravilhoso. Mas por que esperou? Porque permitiu que a situação chegasse ao ponto onde humanamente não havia mais esperança. Ele pôde demonstrar um poder que transcendeu até mesmo a morte. E este milagre não apenas abençoou Lázaro e suas irmãs, mas se tornou um dos testemunhos mais poderosos da divindade de Cristo, fortalecendo a fé de inúmeras gerações. O silêncio de Deus em sua vida pode estar servindo ao mesmo propósito. Ele pode estar permitindo que sua situação chegue a um ponto onde apenas um milagre sobrenatural poderá resolver, para que quando a solução vier, não haja dúvida de que foi ele quem agiu. Para que sua história se torne um testemunho poderoso que fortalecerá a fé de outros que passarão por situações similares. A terceira coisa que Deus te mostra antes de um milagre é um tempo de prova e teste, onde sua fé será desafiada de maneiras que você nunca imaginou. Este período não é acidental nem cruel, é absolutamente necessário para o milagre que está por vir. Porque a fé não é apenas uma confissão mental ou uma esperança vaga. É uma força espiritual que, como qualquer força, precisa ser testada e fortalecida antes de poder sustentar o peso de um milagre genuíno. Considere Abraão, chamado de pai da fé. Deus lhe havia prometido que ele seria pai de uma multidão de nações, que sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas anos passaram, décadas passaram, e Sara continuava estéril. Abraão envelheceu, Sara envelheceu, e a promessa parecia cada vez mais impossível do ponto de vista natural. Aos 99 anos, quando qualquer esperança natural havia morrido, foi que Deus cumpriu sua promessa e Sara concebeu Isaque. Mas a prova não terminou aí.
Depois de esperar quase 100 anos por este filho, depois de vê-lo crescer e se tornar a alegria de sua velhice, Deus pediu algo inimaginável. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te disser. Como você reagiria a um pedido assim? Como você questionaria a Deus que parece estar pedindo para destruir a própria promessa que ele havia dado? Mas Abraão havia aprendido algo fundamental durante aqueles anos de espera. Havia aprendido que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando as circunstâncias contradizem completamente essa fidelidade. Então, ele levantou de madrugada, preparou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 3 dias de caminhada para o Monte Moriá, 3 dias para questionar, para duvidar, para desistir. Mas ele continuou caminhando, porque sua fé havia sido testada e refinada ao ponto onde podia confiar em Deus, mesmo quando não conseguia compreender Deus. E você sabe o que aconteceu no momento em que Abraão levantou a faca sobre seu filho? Deus interveio, providenciou um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e deu a Abraão um nome que ecoaria através da eternidade. No monte do Senhor se proverá. Porque foi exatamente quando Abraão provou que sua fé era genuína, que ele confiava em Deus, acima de qualquer outra coisa, que Deus providenciou de uma maneira sobrenatural. Talvez você esteja neste monte de Moriá agora. Talvez Deus esteja permitindo que sua fé seja testada de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Talvez você se sinta como se ele estivesse pedindo para você abrir mão da própria coisa que ele havia prometido. Seu casamento está sendo testado até o limite. Sua saúde está sendo provada até o ponto da quebra. Sua situação financeira está sendo desafiada até a beira do colapso. E você se pergunta se Deus realmente sabe o que está fazendo. Mas aqui está a verdade que pode sustentar sua alma neste momento. Deus nunca testa sua fé para destruí-la, mas para fortalecê-la. Ele nunca permite provas para derrotá-lo, mas para prepará-lo para a vitória que está por vir. E se você conseguir permanecer firme durante este tempo de teste, se conseguir continuar confiando, mesmo quando não conseguir compreender, você descobrirá que sua fé se tornou uma força capaz de sustentar milagres que transformarão não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. A quarta coisa que Deus te mostra antes de um milagre é um período de isolamento, onde você se sentirá como se estivesse caminhando sozinho, incompreendido, até mesmo por aqueles que deveriam estar mais próximos de você. Este isolamento não é punição, é preparação, não é abandono, é refinamento. É durante estes períodos de aparente solidão que Deus realiza sua obra mais profunda em nossa alma, removendo tudo o que não é essencial, purificando tudo o que é e nos preparando para carregar o peso da bênção que está por vir. Jesus mesmo experimentou este isolamento antes de começar seu ministério público. Depois de ser batizado por João no Rio Jordão, depois de ouvir a voz do Pai declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias sozinho, sem comida, enfrentando não apenas a fome física, mas os ataques mais sutis e perigosos do inimigo. Longe das multidões, longe dos discípulos que ainda nem havia chamado, longe de qualquer apoio humano. Mas foi exatamente neste período de isolamento que Jesus foi fortalecido para o ministério que mudaria o mundo. Foi no deserto, enfrentando a tentação sozinho, que ele provou que era capaz de permanecer fiel ao Pai, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E quando saiu do deserto, saiu no poder do Espírito,
pronto para demonstrar o amor e o poder de Deus de maneiras que ninguém jamais havia visto. Da mesma forma, José experimentou anos de isolamento antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Longe de sua família, incompreendido por seus irmãos, traído por aqueles em quem confiava, ele passou anos na prisão, aparentemente esquecido por Deus e pelos homens. Mas foi exatamente durante estes anos que Deus estava moldando o caráter que seria necessário para governar com sabedoria e justiça, para perdoar com graça e para salvar não apenas uma nação, mas toda uma região da fome devastadora. E que dizer de Paulo? Depois de sua conversão dramática na estrada de Damasco, em vez de ser imediatamente lançado no ministério apostólico, ele passou anos na Arábia, aparentemente isolado, aparentemente improdutivo. Os outros apóstolos não o conheciam. As igrejas desconfiavam dele, e ele se encontrava numa terra de ninguém espiritual, não mais fariseu, mas ainda não totalmente aceito pelos cristãos. Mas foi durante este período que Deus o estava preparando para se tornar o maior missionário que o mundo já viu. O homem que levaria o evangelho aos gentios e escreveria grande parte do Novo Testamento. Talvez você esteja neste período de isolamento agora. Talvez se sinta incompreendido por sua família, rejeitado por antigos amigos, questionado por aqueles que deveriam apoiá-lo. Talvez suas circunstâncias o tenham forçado a uma solidão que você nunca escolheria, onde as noites são longas e os dias vazios de companhia significativa. E em meio a tudo isso, uma voz sussurra que você foi abandonado, que não tem valor, que ninguém se importa com você. Mas eu quero que você saiba que este isolamento pode ser, na verdade, o ambiente mais sagrado, onde Deus realiza sua obra mais profunda. É quando estamos sozinhos com Ele que aprendemos a ouvir sua voz acima de todas as outras vozes. É quando não temos para onde correr que aprendemos a correr para Ele. É quando nos sentimos mais fracos que descobrimos que sua força é suficiente. E é durante estes períodos que Deus nos prepara para um milagre que exigirá não apenas fé, mas maturidade espiritual. Não apenas esperança, mas sabedoria divina. A quinta e última coisa que Deus te mostra antes de um milagre é uma intensificação da batalha espiritual em sua vida. Você começará a experimentar ataques mais frequentes e intensos do inimigo, não porque Deus se afastou de você, mas porque o diabo percebe que algo significativo está prestes a acontecer. O inimigo sempre intensifica seus ataques quando está prestes a perder terreno. E se você está experimentando uma guerra espiritual intensa em sua vida, pode ser um sinal de que você está no limiar de um milagre. Lembre-se do que aconteceu com Jó. Ele era descrito como o homem mais íntegro e temente a Deus em toda a terra. Vivia uma vida abençoada, com família numerosa, grande riqueza e uma reputação impecável. Mas então, de repente, tudo desmoronou. Em um único dia, ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens. E logo depois foi acometido por uma doença terrível que o cobriu de chagas da cabeça aos pés. Sua esposa, desesperada, o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos, bem intencionados, mas equivocados, o acusaram de pecado oculto. Mas o que Jó não sabia, e o que nós sabemos através da narrativa bíblica, é que sua tragédia havia começado numa conversa entre Deus e Satanás. O diabo havia questionado a genuinidade da fé de Jó, sugerindo que ele só servia a Deus porque era abençoado. Estende, porém, a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus, confiante na integridade de seu servo, permitiu que Jó fosse testado. Este não foi um caso de Deus sendo cruel ou indiferente. Foi um caso de Deus sabendo que Jó possuía uma fé genuína que poderia suportar até mesmo a perda aparente de tudo.
E quando Jó provou que sua fé era real, quando demonstrou que adoraria a Deus mesmo na ausência de bênçãos materiais, Deus não apenas restaurou tudo o que havia perdido, mas lhe deu o dobro. Seus últimos anos foram mais abençoados que os primeiros, e sua história se tornou um testemunho eterno da fidelidade de Deus. Da mesma forma, Jesus experimentou a intensificação dos ataques espirituais antes de seus milagres mais poderosos. Antes de alimentar os 5.000, ele enfrentou a oposição dos fariseus. Antes de ressuscitar Lázaro, enfrentou críticas e incompreensão. E antes da maior vitória de todas, sua ressurreição, ele enfrentou a agonia do Getsêmani, a traição de Judas, a negação de Pedro e o horror da crucificação. Se você está passando por uma batalha espiritual intensa em sua vida agora, se sente como se o próprio inferno tivesse se mobilizado contra você, quero que você saiba que isso pode ser, na verdade, um sinal encorajador. Pode significar que você está tão próximo de um milagre que o inimigo está desesperado para impedi-lo. Pode significar que Deus está prestes a fazer algo tão poderoso em sua vida que todas as forças das trevas se mobilizaram para tentar frustrar. Mas aqui está a verdade que pode sustentá-lo nesta guerra. O diabo só luta assim quando está perdendo. Ele só intensifica seus ataques quando sabe que está prestes a ser derrotado. E se ele está lutando tão ferozmente contra você, pode ser porque sabe que Deus está prestes a realizar um milagre que não apenas transformará sua vida, mas se tornará um testemunho poderoso que fortalecerá a fé de muitos outros. Estas 5 coisas, o esgotamento de seus próprios recursos, o silêncio aparente de Deus, o teste de sua fé, o período de isolamento e a intensificação da batalha espiritual, não são sinais de que Deus se esqueceu de você. São sinais de que Ele está preparando algo extraordinário. São indicações de que você está sendo moldado e preparado para receber e sustentar um milagre que transcenderá suas maiores expectativas. Mas aqui está a parte crucial que você precisa entender. Sua resposta durante este período de preparação determinará a magnitude do milagre que Deus pode realizar. Se você desistir durante o esgotamento, se perder a fé durante o silêncio, se falhar no teste, se revoltar no isolamento ou se render na batalha espiritual, você pode perder a oportunidade para a qual tudo isso o estava preparando. Mas se você conseguir permanecer firme, se conseguir continuar confiando mesmo quando não conseguir compreender, se conseguir louvar mesmo na dor, orar mesmo no silêncio, perdoar mesmo na traição, amar mesmo na rejeição, então você se tornará um vaso preparado para a honra, santificado e idôneo para o uso do Mestre e preparado para toda boa obra. Lembre-se de que os milagres de Deus não são apenas demonstrações de poder, são demonstrações de amor. Cada milagre tem como objetivo não apenas resolver um problema, mas revelar o caráter de Deus. E para que um milagre cumpra plenamente seu propósito, precisa acontecer através de alguém que foi preparado para recebê-lo com gratidão, usá-lo com sabedoria e compartilhá-lo com generosidade. É por isso que Deus permite estes períodos de preparação, não para nos punir, mas para nos preparar. Não para nos quebrar, mas para nos moldar. Não para nos destruir, mas para nos capacitar para algo maior do que jamais imaginamos possível. E se você está passando por alguma ou todas estas experiências, agora quero que você saiba que há esperança. Há luz no fim do túnel, há propósito em sua dor, há sentido em seu sofrimento, e há um milagre com seu nome escrito nele, esperando o momento perfeito para se manifestar em sua vida. Mas até lá, você precisa permanecer firme, precisa continuar orando, mesmo quando parece que suas orações não passam do teto. Precisa continuar adorando, mesmo quando não sente vontade de louvar. Precisa continuar amando, mesmo quando se sente rejeitado.
Precisa continuar dando, mesmo quando se sente vazio, porque é exatamente nestas atitudes aparentemente contraditórias que sua fé é fortalecida e sua capacidade de receber milagres é expandida. Lembre-se de que você não está passando por isso sozinho. O mesmo Deus que cuidou de Abraão no Monte Moriá está cuidando de você. O mesmo Deus que sustentou José na prisão está sustentando você. O mesmo Deus que fortaleceu Jesus no deserto está fortalecendo você. E o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos tem poder para ressuscitar qualquer área morta de sua vida. Você precisa saber que seus inimigos podem ter conspirado contra você, mas Deus pode usar até mesmo suas conspirações para seu bem. Suas circunstâncias podem parecer impossíveis, mas Deus se especializa em impossibilidades. Sua situação pode parecer sem esperança, mas Deus é a própria definição de esperança. E por mais escura que seja a noite que você está atravessando, o amanhecer está chegando. Então, em vez de se concentrar no problema, concentre-se no Deus que é maior que qualquer problema. Em vez de focar na tempestade, foque naquele que pode acalmar qualquer tempestade com uma palavra. Em vez de olhar para suas limitações, olhe para aquele cujo poder não tem limites. Porque quando você muda seu foco, quando você eleva seus olhos das circunstâncias para o Criador das circunstâncias, algo sobrenatural começa a acontecer em seu coração. E talvez, apenas talvez, você esteja muito mais perto de seu milagre do que imagina. Talvez você esteja nos últimos metros da maratona e é exatamente quando você quer desistir que precisa correr mais forte. Talvez você esteja nos últimos centímetros da escavação e é quando suas mãos estão mais machucadas que precisa cavar mais fundo. Talvez você esteja na última hora da noite, e é quando a escuridão está mais densa que o amanhecer está mais próximo. Porque a verdade é que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Ele não chega cedo demais, quando ainda poderíamos resolver as coisas por conta própria. E ele nunca chega tarde demais, quando já não há mais esperança. Ele chega exatamente no momento certo, quando sua intervenção será reconhecida como sobrenatural, quando sua ajuda será recebida com gratidão, e quando sua glória será magnificada através de nossa história. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você reconhece sua vida em alguma das situações que descrevi hoje, quero que você saiba que não é coincidência que estas palavras chegaram até você. Pode ser que Deus esteja usando este momento por alertá-lo, para encorajá-lo, para prepará-lo para algo extraordinário que Ele está prestes a fazer em sua vida. Não desista agora, não pare de orar agora, não pare de acreditar agora, porque pode ser que você esteja mais perto de seu milagre do que jamais esteve. Pode ser que sua vitória esteja a apenas um dia de distância, a apenas uma oração de distância, a apenas um ato de fé de distância. E quando seu milagre chegar, e ele chegará, você entenderá por que teve que passar por tudo o que passou. Você compreenderá por que cada lágrima era necessária, porque cada noite de insônia tinha um propósito, porque cada momento de dor estava contribuindo para um bem maior. E você se ajoelhará diante de Deus, não apenas em gratidão pelo milagre, mas em admiração pela sabedoria divina que usou até mesmo seus momentos mais difíceis para preparar algo belo. Então me diga, você está pronto para seu milagre? Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando não consegue compreendê-lo? Você tem coragem de continuar andando, mesmo quando o caminho parece impossível? Porque se sua resposta é sim, então prepare seu coração, fortaleça sua fé e mantenha seus olhos fixos no horizonte, porque Deus está prestes a fazer algo extraordinário em sua vida.
Mas permita-me ser ainda mais específico sobre como você pode se preparar para receber o milagre que Deus tem reservado para você. Porque não basta apenas saber que um milagre está chegando. Você precisa estar em posição espiritual para recebê-lo, sustentá-lo e multiplicá-lo na vida de outros. Primeiro, você precisa entender que sua atitude durante o período de preparação é crucial. A maneira como você responde às dificuldades, aos testes, ao silêncio de Deus e às batalhas espirituais não apenas determina se você receberá o milagre, mas também determina o impacto que esse milagre terá em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Quando você enfrenta o esgotamento de suas próprias forças, em vez de entrar em desespero, precisa ver isso como uma oportunidade de descobrir a força infinita de Deus. É fácil confiar em Deus quando temos outras opções, mas é quando todas as opções se esgotam que nossa confiança nele se torna pura e poderosa. É quando não temos para onde correr que aprendemos a correr verdadeiramente para ele. Pense na mulher com fluxo de sangue que havia gastado todos os seus recursos com médicos durante 12 anos. Quando ela tocou na orla do manto de Jesus, não, foi apenas um toque desesperado. Foi um toque de fé pura, porque ela havia chegado ao ponto onde sabia que apenas Jesus poderia ajudá-la. E foi exatamente esta fé purificada pelo sofrimento que ativou o poder curativo de Jesus em sua vida. Da mesma forma, quando você experimenta o silêncio aparente de Deus, em vez de interpretar isso como abandono, precisa aprender a vê-lo como um convite para uma intimidade mais profunda. É nos momentos de silêncio que aprendemos a ouvir os sussurros de Deus. É quando ele parece distante que desenvolvemos uma sensibilidade espiritual capaz de perceber sua presença nas coisas mais sutis. Lembre-se de Elias no Monte Horebe. Depois de uma das maiores vitórias espirituais de sua vida, derrotando os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele se encontrou fugindo de Jezabel, escondido numa caverna, pedindo para morrer. E quando Deus finalmente se manifestou, não foi no vento impetuoso que fendia os montes, não foi no terremoto que abalava a terra, não foi no fogo que consumia tudo. Deus se manifestou numa voz mansa e delicada, num sussurro quase imperceptível. Elias havia aprendido a ouvir Deus nos momentos dramáticos, mas precisava aprender a ouvi-lo também no silêncio. E é exatamente isso que você está aprendendo agora. Deus está ensinando você a reconhecer sua voz, mesmo quando ele não está, gritando, a perceber sua presença mesmo quando ele não está se manifestando de maneiras obviamente sobrenaturais. Quando você passa pelo teste de sua fé, em vez de questionar por que Deus está permitindo isso, precisa perguntar o que ele está tentando desenvolver em você através disso. Cada teste é uma oportunidade de crescimento, cada prova é uma chance de fortalecimento, cada desafio é um convite para descobrir reservas de fé e coragem que você nem sabia que possuía. Abraão não sabia, quando começou a subir o Monte Moriá com Isaque, que Deus providenciaria um substituto. Ele simplesmente obedeceu porque havia aprendido, através de anos de relacionamento com Deus, que a fidelidade divina era mais confiável que suas próprias circunstâncias. E foi esta fé madura, testada e aprovada que fez dele o pai de todas as nações e um exemplo eterno de confiança em Deus. Durante seu período de isolamento, em vez de se sentir abandonado, você precisa aprender a ver esse tempo como um privilégio sagrado. É quando estamos sozinhos com Deus que Ele pode falar conosco sem a interferência de outras vozes. É quando não temos distrações humanas que podemos nos concentrar completamente na voz divina. É quando não temos para onde correr que aprendemos a encontrar em Deus tudo o que precisamos.
Jesus procurava regularmente momentos de solidão, não porque não gostasse das pessoas, mas porque sabia que era no silêncio e na solitude que sua conexão com o Pai era fortalecida. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Registra Lucas. Se o próprio Jesus precisava desses momentos de isolamento para se fortalecer espiritualmente, quanto mais nós precisamos. E quando a batalha espiritual se intensifica, em vez de se intimidar com os ataques do inimigo, você precisa interpretar isso como uma confirmação de que está no caminho certo. O diabo não desperdiça munição atacando pessoas que não representam ameaça para o reino das trevas. Se você está sendo atacado intensamente, é porque sua vida tem potencial para causar grande impacto para o reino de Deus. Paulo entendeu isso quando escreveu: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele não estava desencorajando os cristãos, mas alertando-os para a realidade da guerra espiritual e equipando-os com as armas necessárias para vencer. Mas há algo mais que você precisa entender sobre este período de preparação. Ele não é apenas sobre você. Deus está preparando você não apenas para receber um milagre, mas para ser um canal através do qual outros também receberão milagres. Ele está usando suas experiências para desenvolver em você compaixão, sabedoria, paciência e fé. Qualidades que serão essenciais quando você se tornar instrumento de bênção na vida de outras pessoas. José não passou anos na prisão apenas para se tornar governador do Egito. Ele passou por essa experiência para desenvolver o caráter e a sabedoria necessários para salvar não apenas uma nação, mas toda uma região da fome. Suas lágrimas na prisão foram um investimento divino na salvação de milhões de pessoas que nem sabiam que precisariam ser salvas. Da mesma forma, suas lágrimas, suas lutas, seus momentos de dúvida e seus atos de fé estão sendo tecidos por Deus numa tapeçaria que não apenas mudará sua vida, mas impactará gerações. Seu testemunho futuro fortalecerá a fé de pessoas que você nem conhece ainda. Sua vitória encorajará outros a não desistir durante seus próprios períodos de preparação. É por isso que você não pode desistir agora. Não é apenas sua própria bênção que está em jogo, mas a bênção de todos aqueles que Deus quer alcançar através de sua história. Quando você desiste, não está apenas privando a si mesmo do milagre que Deus tem para você. Está privando outros das bênçãos que fluiriam através de sua vida transformada. Mas eu quero ser ainda mais prático com você. Como exatamente você deve responder durante este período de preparação? Que atitudes concretas você deve cultivar para se posicionar adequadamente para o milagre que está por vir? Primeiro, cultive uma atitude de gratidão mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não estou falando de uma gratidão superficial que nega a realidade da dor, mas de uma gratidão profunda que reconhece que mesmo suas experiências mais dolorosas estão sendo usadas por Deus para seu bem. Paulo e Silas não cantaram na prisão porque estavam felizes por ter sido espancados e encarcerados, mas porque confiavam que Deus estava no controle mesmo daquela situação aparentemente injusta. Segundo, mantenha uma vida de oração consistente, mesmo quando parece que suas orações não estão sendo ouvidas. A oração durante os períodos difíceis não é apenas sobre pedir ajuda, é sobre manter sua conexão com Deus, fortalecer sua fé e posicionar seu coração para receber o que Ele tem para você. Daniel orou durante 21 dias antes de receber a resposta do anjo. Mas foi exatamente esta persistência na oração que o preparou para receber a revelação que Deus queria lhe dar. Terceiro,
Continue servindo a outros, mesmo quando você próprio está precisando de ajuda. Há algo poderoso que acontece quando damos do pouco que temos, quando servimos a partir de nossa própria necessidade, quando abençoamos outros mesmo estando feridos. A viúva de Sarepta deu a Elias a última refeição que tinha, e foi exatamente este ato de generosidade sacrificial que ativou o milagre da provisão sobrenatural. Quarto, guarde seu coração contra a amargura e o ressentimento. É fácil permitir que as dificuldades endureçam nosso coração, que as traições nos tornem cínicos, que as desilusões nos façam perder a capacidade de amar. Mas um coração amargo é como um vaso rachado. Não consegue reter as bênçãos que Deus quer derramar. José poderia ter se tornado amargo por causa da traição de seus irmãos, mas escolheu perdoar. E foi este coração livre de amargura que o capacitou a ser usado por Deus para salvar a família que o havia rejeitado. Quinto, mantenha sua confissão de fé positiva, declarando as promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias contradizem essas promessas. Abraão esperou contra a esperança e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Suas palavras têm poder criativo e quando você declara as promessas de Deus sobre sua vida, você está cooperando com o poder divino para transformar sua realidade. Agora, deixe-me compartilhar com você alguns sinais específicos de que seu milagre pode estar muito próximo. Porque assim como há sinais que precedem um milagre, há também sinais que indicam que ele está prestes a se manifestar. O primeiro sinal é uma paz sobrenatural que começa a invadir seu coração, mesmo no meio da tempestade. É como se algo profundo em seu espírito soubesse que a vitória está próxima, mesmo que sua mente ainda não consiga compreender como isso será possível. Esta paz não é baseada em circunstâncias. É baseada numa revelação espiritual de que Deus está prestes a agir. Jesus experimentou esta paz na noite antes de sua crucificação, quando disse aos discípulos: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Ele sabia que dentro de poucas horas enfrentaria a maior agonia de sua vida, mas também sabia que esta agonia levaria à maior vitória de todos os tempos. O segundo sinal é um aumento em sua capacidade de orar e adorar, mesmo quando não sente vontade. É como se o Espírito Santo começasse a interceder através de você com gemidos inexprimíveis, preparando o caminho para o milagre que está por vir. Ana, mãe de Samuel, orou com tal intensidade no templo que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, mas na verdade ela estava sendo movida pelo Espírito de Deus numa oração que resultaria no nascimento do profeta que mudaria uma nação. O terceiro sinal é o aparecimento de confirmações proféticas através de sonhos, visões, palavras de outros cristãos ou até mesmo através de circunstâncias que parecem coincidências, mas que você reconhece como sinais de Deus. Deus frequentemente confirma o que está prestes a fazer através de múltiplas fontes, para que você possa ter certeza de que é Ele quem está agindo, e não apenas sua imaginação ou seus desejos. O quarto sinal é uma mudança em sua perspectiva sobre a situação. Você começa a ver sua dificuldade não como um problema para ser resolvido, mas como uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder. Em vez de se concentrar no tamanho do obstáculo, você começa a se concentrar no tamanho do seu Deus. Esta mudança de perspectiva não acontece automaticamente. É resultado do trabalho do Espírito Santo, preparando seu coração para receber o milagre. O quinto sinal é uma intensificação dos ataques do inimigo, como se ele soubesse que está prestes a perder uma batalha importante.
Mas estes ataques, em vez de desencorajá-lo, começam a fortalecê-lo, porque você reconhece que não são sinais de derrota, mas de vitória iminente. Se você está experimentando alguns ou todos estes sinais, precisa saber que pode estar nos momentos finais de sua preparação. Pode ser que Deus esteja prestes a mover montanhas em sua vida, a abrir portas que pareciam permanentemente fechadas, a restaurar relacionamentos que pareciam impossíveis de consertar, a providenciar recursos de fontes que você nem imaginava, a curar doenças que os médicos disseram ser incuráveis. Mas mesmo se você ainda não está vendo estes sinais, não desanime. Lembre-se de que Deus tem um tempo perfeito para tudo, e seu tempo nem sempre é o nosso tempo. O que importa não é a velocidade com que o milagre chega, mas sua preparação para recebê-lo quando ele chegar. E quando seu milagre finalmente se manifestar, porque ele se manifestará, você terá uma responsabilidade sagrada. Você precisará usar sua vitória não apenas para seu próprio benefício, mas para glorificar a Deus e encorajar outros que estão passando por suas próprias noites escuras da alma. Sua história se tornará uma luz para aqueles que estão caminhando através de vales sombrios. Seu testemunho fortalecerá a fé daqueles que estão questionando se Deus realmente se importa com eles. Sua vitória provará para uma geração cética que os milagres não são apenas histórias do passado, mas realidades do presente para aqueles que creem. É por isso que sua preparação atual é tão importante. Deus não está apenas preparando você para receber um milagre. Ele está preparando você para ser um milagre na vida de outras pessoas. Ele está desenvolvendo em você o caráter, a compaixão, a sabedoria e a humildade necessárias para carregar com dignidade a bênção que Ele tem para você. Então, enquanto você espera, continue crescendo, continue aprendendo, continue amando, continue servindo, continue orando, continue acreditando. Porque cada dia de preparação está contribuindo para a magnitude do milagre que está por vir. E lembre-se sempre de que você não está passando por isso sozinho. O mesmo Deus que prometeu nunca deixar nem desamparar você está caminhando ao seu lado a cada passo. O mesmo Jesus que disse: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", está presente em cada momento de sua luta. O mesmo Espírito Santo que habita em você está intercedendo por você, com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Você é amado com um amor eterno. Você é valorizado com um valor infinito. Você tem um propósito divino que nenhuma circunstância pode anular. E você tem um futuro repleto de esperança que nenhuma dificuldade presente pode destruir. Então levante sua cabeça, querido filho de Deus. Seque suas lágrimas e fortaleça seu coração. Porque sua história não termina na dificuldade. Ela apenas começa aí. Sua maior vitória ainda está por vir. Seu milagre mais extraordinário ainda está sendo preparado. E quando ele chegar, você saberá que valeu a pena cada lágrima, em cada oração, cada momento de luta. Porque o mesmo Deus que transformou a cruz em coroa, que transformou sepultura em ressurreição, que transformou derrota em vitória, está prestes a transformar sua situação de uma maneira que superará seus sonhos mais ousados. Então me responda uma última vez. Você está pronto para ver Deus fazer o impossível em sua vida? Você está preparado para ser testemunha de um milagre que mudará não apenas sua história, mas a história de todos aqueles que você ama? Porque se você está, então prepare-se, porque seu milagre está mais próximo do que você imagina.